A final do Campeonato Gaúcho está definida e teremos dois clássicos grenais para definir quem será o campeão estadual da temporada de 2025. Os clássicos já pegam fogo no bastidor, a partir de uma entrevista bombástica concedida pelo presidente Alessandro Barcelos depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Caxias. Alessandro Barcelos subiu o tom contra a arbitragem, contra a direção do Grêmio e também contra a imprensa, alegando que existe uma narrativa a fim de prejudicar o lado do Inter e beneficiar o lado do Grêmio. Enquanto isso, Roger Machado falou sobre a expectativa para mais dois clássicos grenais e para mais uma decisão de Campeonato Gaúcho, para ele que esteve em 3 finais das últimas 4 edições do Campeonato Gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 1º de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, que foi muito quente no que diz respeito ao vestiário, projetando os clássicos grenais que vão decidir a final do Campeonato Gaúcho. Isso porque o Inter venceu 3-1 sobre a equipe do Caxias no estádio Beira-Rio e com isso conseguiu uma vaga na grande final do Campeonato Gaúcho. Uma vaga que já estava encaminhada a partir do jogo de ida e que foi confirmada depois de um bom segundo tempo do Internacional no Beira-Rio. Tudo sobre o jogo, quem foi bem, quem foi mal, o embalo que o Inter chega para esta decisão do Campeonato Gaúcho, no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro, é só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero já falar sobre a repercussão do vestiário colorado, porque só se falou em clássico Grenal. E principalmente, o Grenal ele já começou pegando fogo no bastidor, a partir de declarações dadas principalmente pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva. A gente começa falando sobre a fala do técnico Roger Machado, que analisou o campeonato do Internacional como um campeonato de muita evolução e se disse feliz por chegar à final com algumas dificuldades que o Inter passou nesta semifinal. Ele destacou, por exemplo, o fato de que 8 jogadores da base estiveram em campo na vitória em Caxias sobre a equipe do Caxias e que 9 jogadores da base estiveram em campo no segundo jogo contra a equipe do Caxias. Que isso mostra que o Inter teve grupo diante de todos os desfalques, que retornos devem acontecer para as finais, mas que mostra uma empolgação muito grande e que isso foi muito valorizado no vestiário do Inter. O fato de que depois de anos o Inter volta a estar em uma final de Campeonato Gaúcho, tá? Ele falou sobre estes grenais, eles serem especiais, por ser a primeira decisão de gauchão Grenal em que ele está do lado do Inter. Ele que já jogou em vários grenais de finais de gauchão, ele que já foi técnico em uma semifinal de gauchão contra o Internacional, mas pelo lado do Grêmio, e que agora pela primeira vez está em jogos decisivos de gauchão, desta vez finais, como técnico do Internacional, e que é uma semana de muita ansiedade, uma semana em que se deve controlar muito as emoções para que se possa ter uma lucidez na preparação da equipe, tá? Roger foi perguntado sobre Quinteiros e sobre o duelo em especial contra o Grêmio. E ele disse, olha, nós já enfrentamos o Grêmio uma vez, a gente sabe como funciona o modelo do Quinteiros, que é verdade, teve alguns reforços, mas muitos ingredientes entraram em campo nestes últimos finais de semana. Só neste sábado, vários ingredientes entraram em campo. Reforços, desfalques, jogadores que estavam bem e agora estão mal, jogadores que estavam mal e agora estão bem, e que isso traz uma mudança de panorama para o clássico que deve ser o primeiro no próximo sábado às 4h30 da tarde na Arena do Grêmio, tá? Mas a entrevista de Roger Machado, por mais importante que ela tenha sido, ela ficou em segundo plano, porque o presidente Alessandro Barcelos roubou a cena na partida contra o Caxias em uma forte entrevista coletiva concedida por ele depois da partida. Já na primeira resposta, ficou claro o tom de desabafo, de protesto e de contra-ataque ou ataque do presidente Alessandro Barcelos.
Ele foi perguntado sobre os episódios envolvendo a arbitragem. Ele foi perguntado sobre o clima do Campeonato Gaúcho fora de campo. E aí o presidente Alessandro Barcelos deu uma longa explanação que norteou a pauta do restante da entrevista coletiva, onde ele fez críticas à arbitragem, ao Grêmio e à imprensa, tá? Eu vou tentar resumir aqui, passear um pouco pela fala do presidente Alessandro Barcelos, porque ela foi de fato muito longa, tá? E ele faz uma linha do tempo das questões que ele entende como passíveis de reclamação. Por exemplo, ele diz que os primeiros 3 jogos em que o Inter teve o VAR acionado e para pênaltis que foram marcados, houve já um condicionamento muito grande da arbitragem pelo outro lado, com dirigentes criticando a Federação Gaúcha de Futebol e criticando a arbitragem. E que esta narrativa foi sustentada pela imprensa e pelos comentaristas da imprensa. E aí ele citou em vários momentos que quando o Grêmio reclamou da arbitragem, não houve uma repercussão tão grande como quando o Inter reclamou da arbitragem, e citou, por exemplo, uma entrevista do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, que na visão do presidente Alessandro Barcelos foi convocada por um jornalista, e inclusive este jornalista sugeriu que o presidente Oxman processasse o D'Alessandro. O presidente Alessandro Barcelos também leu uma série de manchetes, um material que foi produzido pela assessoria de imprensa, uma série de manchetes de um grupo de comunicação, e daqui a pouquinho eu vou explicar exatamente o que houve, que coloca manchetes positivas para o Grêmio, manchetes negativas para o Inter. E aí o presidente Alessandro Barcelos esteve falando sobre a RBS. E quando ele falou sobre comentarista de arbitragem, ele fala sobre o Jory Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. E o presidente insinua em todo momento da entrevista coletiva que há, desses profissionais, um benefício ao Grêmio e uma pegação no pé, algum tipo de má intenção. Ele não usa a palavra má intenção, mas ele sugere que existe uma má vontade com o Internacional, traçando manchetes, traçando comentários, traçando posturas que, na visão do presidente, são fatos que, e ele não fala a palavra má-fé, trariam este favorecimento ao Grêmio, tá? Eu fiz um questionamento mais direto ao presidente Alessandro Barcelos. Ele, em nenhum momento da entrevista coletiva, ele citou a RBS, e em nenhum momento da entrevista coletiva ele citou o Jory Vasconcelos. Mas eu citei, para trazer a maior objetividade possível. E questionei ao presidente Alessandro Barcelos se há má-fé dessas pessoas. Se as insinuações que o presidente aponta são para uma má-fé ou são para o quê? E o presidente disse que não há má-fé. Várias vezes o presidente falou que não há má-fé. E claro, ele caminha em um limite onde não há algum tipo de ataque à honra da pessoa, e ele é um cara muito cuidadoso para andar neste limite. Mas ele diz que não há má-fé, mas sugere que existe um favorecimento, sugere que existe um lado tomado para essas pessoas. Para mim, o jornalismo imparcial, quando se toma um lado, existe má-fé. O presidente entende que não é assim. E esse foi o tom da resposta do presidente, que ficou muito na bronca com a imprensa. E aí cito RBS e Jory Vasconcelos, porque foi quem foi diretamente citado pelo presidente Alessandro Barcelos, tá? Mas o clima pega fogo mesmo no bastidor, pelo que o presidente falou em relação à arbitragem e pelo que o presidente criticou da direção do Grêmio, tá? O presidente criticou o fato de, após o jogo contra o Juventude, dirigentes do Grêmio estarem em frente à sala do árbitro de vídeo. Ele classificou aquilo como um papelão. O presidente falou muito sobre os ataques que aconteceram do presidente Alberto Guerra, falando sobre buscar o CPF das pessoas que prejudicaram o Grêmio, se referindo à arbitragem, falando da fala do presidente Alberto Guerra, conduzindo os torcedores, mesmo os que não tiverem ingresso, a ir ao estádio Alfredo Jaconi para o jogo contra a equipe do Juventude. E o presidente Alessandro Barcelos disse que isso induziu o público a não ir para o Jaconi, o torcedor do Juventude a não ir para o Jaconi, e que o presidente do Juventude, inclusive, deu uma entrevista citando que o torcedor do Juventude teria que tomar cuidado. O presidente criticou duramente essas posturas, atitudes e falas dos dirigentes do Grêmio em meio a esta semana Grenal. E falou sobre a arbitragem. Na visão do presidente Alessandro Barcelos, o Juventude foi prejudicado pela arbitragem. E o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho porque uma falta não foi marcada no gol
de Gustavo Martins, que levou a disputa para os pênaltis. E aí ele citou que Carlos Eugênio Simon, Leonardo Gaciba e PC Oliveira disseram que havia sido falta, que o gol ele foi ilegal, que ele foi irregular. E o presidente bate nisso dizendo que a arbitragem colocou o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Essas são as aspas do presidente Alessandro Barcelos, que depois de criticar as posturas da direção do Grêmio, também foi para cima da arbitragem, afirmando que a arbitragem colocou o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, tá? Ele ponderou um pouco em relação à Federação Gaúcha de Futebol, disse que o presidente Luciano Oxman se sentiu constrangido para dar aquela entrevista coletiva que ele concedeu na sede da Federação Gaúcha de Futebol, onde ele pede um arrefecimento dos ânimos, onde ele defende a integridade da arbitragem e contestou as decisões dos árbitros de vídeo de fora do estado do Rio Grande do Sul, em especial a arbitragem que não marcou esta falta no gol do Grêmio, que colocou, enfim, a decisão da semifinal para os pênaltis. Um clima quente. E o presidente destacou depois, ao ser questionado por que vem essa narrativa agora, por que o presidente está subindo o tom agora, de que chegou a um limite, que o Inter não vai mais ficar calado e que serão 2 semanas, segundo o presidente, de ocupação de espaço, de conselheiros, de torcida, para não deixar uma narrativa contra o Internacional sair na mídia, junto à arbitragem, na federação. O presidente subiu o tom e disse que acabou. Chegou em um limite em que o Internacional sustentava dentro de uma política de boa vizinhança toda essa história. Clima quente para o Clássico Grenal. Teremos 15 dias de Grenal com clima de Grenal nessas finais do Campeonato Gaúcho, tá? A gente teve algumas passagens aqui na zona mista. O Aguirre, por exemplo, fez uma autocrítica em relação ao seu futebol. Ele disse que entende que está melhorando nesses últimos jogos. Vitinho, Vitor Gabriel, Vitão falaram muito sobre o desempenho da equipe, evolução nesses últimos jogos, valorizando bastante o grupo. São situações que a gente vai trazer também como pauta ao longo dos próximos dias, além de outros assuntos importantes, como janela de transferências, Thiago Maia, Irala, tudo isso ficou em segundo plano com a definição do Clássico Grenal e esse clima já pegando fogo para o Clássico, que deve ser no próximo final de semana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds já deste domingo, onde a gente tem jogos válidos por outros estaduais do país, tá? Por outros estaduais do país, a gente vai ter partidas e eu vou passar aqui as odds. Por exemplo, Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol. Odd do Corinthians 1.5, empate 4.1, Mirassol está pagando 5.5. Santos e Bragantino. Odd do Santos 1.84, empate 3.5, Bragantino está pagando 3.8. Joga na KTO com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!